Nós saudamos aos irmãos nesta quarta-feira, desejamos que a bênção do Senhor esteja com a sua vida e com a sua família. Nós pedimos aos irmãos que lembrem-se de orar pelos enfermos. Nós pedimos pela irmã Bina, pela irmã Lila, pela irmã Raquel, que os irmãos orem por essas vidas, pelas pessoas que estão com o coronavírus na nossa cidade, alguns que estão suspeitos, que Deus esteja abençoando, confortando, abençoando os seus lares, dando provisão, sustento e esperança. Nós pedimos também a oração da igreja pela reforma do nosso templo. Nós precisamos reformar o telhado da igreja, fazer a pintura interna, a pintura externa. Ore, coloque diante de Deus essas necessidades do nosso templo, contribui com seu coração, peça ao Senhor para te iluminar e traga a sua oferta de gratidão a Deus por esta obra. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 34, versículos 4 a 6. Diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O nosso Deus é um Deus de toda graça, nós podemos recorrer a Ele. Ele tem prazer em nos abençoar, em estar conosco. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 128, Comunhão Preciosa. Oh
Quereis saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Vamos orar a Deus. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos porque temos mais esta oportunidade de nos reunir em Teu nome. Nos reunimos, ó Deus, em espírito, muitos irmãos em seus lares, em sua casa, com os seus queridos, e podemos, ó Deus, estar reunidos no mesmo espírito de te adorar, de te louvar, de buscar a tua presença, de invocar o teu nome. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, a disposição graciosa de nos abençoar, de nos atender, de nos confortar, de nos consolar. Nós te agradecemos, ó Deus, pela presença protetora do Senhor nas nossas vidas. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, continuando o estudo que estamos fazendo no Sermão do Monte, e nós leremos no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12. Assim diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus falou neste capítulo 7 do nosso relacionamento com os homens. E agora, Jesus fala do nosso relacionamento com Deus e nos ensina que Deus é bom e faz uma aplicação através desse relacionamento com Deus acerca do nosso relacionamento uns com os outros. E nesse texto que nós lemos, Jesus, ele nos estimula, nos incentiva para uma vida de oração. Lembrando que Jesus tem autoridade para nos incentivar e nos estimular. Porque a vida de Jesus foi uma vida de comunhão, foi uma vida na presença de Deus. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós lemos uma verdade maravilhosa, que João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João apresenta aqui verdades doutrinárias maravilhosas para a nossa vida. No princípio era o Verbo. Jesus é eterno, tem origem eterna, existe antes da fundação do mundo, e o Verbo era Deus. Jesus é eterno e Jesus é o próprio Deus. Mas o que Jesus estava fazendo lá na eternidade, antes da fundação do mundo? E João fala: o Verbo estava com Deus. Jesus vivia em plena comunhão com o Pai
antes da fundação do mundo. O prazer de Jesus estava constantemente, continuamente na presença do Pai. O ministério de Jesus, a vida de Jesus terrena, não foi diferente. Foi marcado por esta comunhão. Jesus levantava-se de madrugada, às tardes muitas vezes ia para lugares desertos, subia as montanhas para passar algum tempo na presença do Pai, para buscar a direção, para buscar a sabedoria e para usufruir desta comunhão com Deus, com o nosso Pai celestial. Muitas vezes, amados irmãos, em nossas orações, nós fazemos dela uma lista de uma porção de exigências. E muitas vezes nós estamos interessados em satisfazer os nossos caprichos pessoais, os nossos desejos pessoais. E muitas vezes quando Deus fecha uma porta, diz não para as nossas orações, nós nos sentimos frustrados. Mas oração, amados irmãos, não é apenas intercessão, não é apenas súplica, é também intercessão. Deus manda a gente orar, a gente invocar. Deus manda que peçamos a Ele, que levemos as nossas súplicas, que levemos a Ele as preocupações, as ansiedades, aquelas coisas que afligem a nossa alma e o nosso coração. Charles Spurgeon diz que oração é um inventário daquilo que nós precisamos, é um catálogo das nossas necessidades, é uma exposição das feridas secretas, das feridas íntimas e interiores da nossa alma, na presença do nosso Pai. É a revelação de uma pobreza escondida dentro de nós que o fazemos na presença de Deus. E Jesus, nesse texto, ele nos apresenta aqui algumas razões para nós orarmos a Deus, para nós falarmos com o nosso Deus. Por que nós devemos orar? Em primeiro lugar, amados irmãos, porque é uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus. Há 3 imperativos aqui no versículo 7. Pedi, buscai e batei. E essas palavras, amados irmãos, elas falam na importância da perseverança, de buscarmos continuamente, da insistência em nós orarmos a Deus. Quando uma criança, ela está perto da sua mãe e precisa de alguma coisa, ela pede, ela insiste. Se a mãe estiver longe, ela vai atrás. Se estiver no quarto fechado, bate na porta da mãe e vai lá suplicar o seu pedido. E essa é a ideia da oração que Jesus passa para nós, de um filho que vai ao Pai apresentar a sua súplica, o seu pedido. Oração é ordem de Deus, é mandamento de Jesus. Lá no capítulo 6 de Mateus, na parte do Sermão do Monte, que fala da nossa devoção, Jesus diz: quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. 3 expressões de Jesus sobre a nossa devoção a Deus, em que Jesus espera que nós demos esmolas, que nós oremos, que nós jejuemos, que nós busquemos a presença do nosso Pai, porque Deus tem prazer em que tenhamos comunhão com o nosso Deus. A filha de um pastor falou com um pastor que queria brincar com o pai. E ele estava estudando e falou assim: espere aí 5 minutos, que daqui a pouco eu te atendo. E o pai, estudando lá, se demorou um pouco. Daqui a pouco a filha bateu na porta do escritório do pai e falou assim: pai, já passou 5 minutos, está na hora de brincar comigo. Então essa insistência, e ela é boa. A criança tem prazer em brincar com seu pai, em estar junto dele, em ter a presença dele. E Deus tem prazer em que os seus filhos busquem a sua presença. E Ele manda e dá uma ordem
E ordem, amados irmãos, significa Deus ordena porque os seus mandamentos são puros, são bons e são perfeitos, porque Ele nos ama. Pais dão ordens para os seus filhos. Nós somos acostumados na nossa geração, por ideologias falsas, que toda ordem, todo mandamento, toda lei e ordem é sinônimo de autoritarismo. Mas não, existem sim leis autoritárias, mas nem todas são. Leis boas e perfeitas são sinônimos de amor, de proteção, de segurança. Deus nos dá mandamentos bons porque Ele nos ama e nos quer bem. Pais devem dar ordens e bons mandamentos para os seus filhos porque amam, porque querem a proteção e segurança de seus filhos. Nós devemos orar porque é a ordem de Deus e porque faz bem ao coração de Deus, é o nosso coração estarmos em comunhão com o nosso Deus. Mas em segundo lugar, nós devemos orar por causa das promessas de Deus. E veja o que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus prometeu que se nós orarmos, Deus vai atender às nossas orações. O Antigo Testamento está cheio dessas promessas de Deus. Conhecemos aquele texto tão lindo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E as promessas de Deus, amados irmãos, são infalíveis. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, ainda que por vezes pareça ser demorado. O povo de Deus, povo judeu, foi exilado lá na Babilônia. Lá estavam Daniel e seus amigos. Daniel foi ler o livro do profeta Jeremias. Encontrou lá a profecia que Deus falou que eles iam ficar 70 anos lá na Babilônia. E no final dos 70 anos, quando Daniel estava lendo essa profecia, ele disse lá no seu coração: chegou a hora, já está chegando os 70 anos. Falou assim: a palavra de Deus não falha. E Daniel orou a Deus. E lá no capítulo 9 de Daniel nós lemos que Daniel se humilhou diante de Deus. Não fez o tipo de cobrança que alguns gostam de fazer: eu sou filho do rei, o senhor tem que me atender, o senhor prometeu. Não foi essa a oração que Daniel fez. Daniel deixou as suas vestes de luxo, vestiu-se de pano de saco. Daniel jejuou, Daniel chorou, colocou cinza na sua cabeça, e Daniel disse: a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos pais, aos nossos reis, aos nossos príncipes. Confessou o seu pecado, confessou os pecados do povo e clamou a misericórdia, clamou a promessa de Deus. Amados irmãos, nós precisamos fazer esse tipo de oração. O Senhor prometeu abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Mas não é com exigência arrogante que a gente busca o Senhor, mas é em humildade que nós clamamos, que nós buscamos, que nós cobramos humildemente o cumprimento das promessas de Deus, que prometeu abençoar o seu povo e que é um Deus infalível em suas promessas. Ele prometeu enviar o Messias, o seu Filho, e ele cumpriu cabalmente as promessas que fez acerca da nossa salvação. Então nós devemos orar a Deus, porque Ele ordenou.
Nós devemos orar a Deus, porque Ele prometeu nos abençoar. Mas nós devemos orar a Deus por causa da bondade de Deus. E Jesus aqui usa uma parábola, a parábola dos pais maus, né? Ele fala: qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão e dará pedra, ou se pedir peixe, dará uma cobra? E Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste vai dar boas coisas àqueles que pedirem. A nossa cultura, amados irmãos, ela é influenciada pelo cristianismo. Lá no tempo da igreja primitiva, no tempo daqueles povos pagãos, não havia dia das mães, dia dos pais, dia da criança. No dia da criança, os pais vão comprar presentes para os seus filhos. E até aqueles pais bem maus, né? Para fazer uma média com os outros, né? Vão lá comprar um presente para ver um sorriso no rosto do seu filho. Pais maus dão boas dádivas aos seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus colocou a sua bondade no coração de pessoas ímpias e más, para fazer o bem, para trazer um pouquinho de alegria e de esperança, mesmo em famílias que são infelizes. E isso é dádiva de Deus para muitas pessoas, irmãos. Então nós devemos orar a Deus, porque Deus prometeu e Jesus prometeu abençoar, porque Ele nos ordena a clamar e porque Ele é bom. Mas existem muitas pessoas que são críticas ao Evangelho, que levantam algumas objeções à vida de oração. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: olha, vocês não deviam fazer reunião de oração e ficar incomodando a Deus, né, com as orações de vocês, porque Ele tem muita coisa importante para cuidar neste mundo. E muitas pessoas então falam que a oração ela é descabida. Para que orar? Se Deus já sabe todas as coisas. Deus não é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas necessidades melhor do que nós. E Ele atende até algumas orações que nós não fazemos. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, elas foram pensando: vai ter uma pedra lá muito pesada, que muitos soldados se juntaram para colocar aquela pedra. Como é que nós vamos fazer para tirar a pedra? Elas não oraram a Deus. E quando chegaram lá, a pedra estava removida. De fato, há muitas necessidades que nós temos, que nós não oramos, e Deus remove pedras da nossa frente. Mas nós devemos clamar a Deus, amados irmãos, porque Deus espera que a gente ore, que a gente coloque as nossas súplicas, que a gente coloque as necessidades da nossa alma e do nosso coração diante de Deus. Quando nós oramos a Deus, nós não estamos tentando convencer a Deus por argumentos que Ele mude a vontade dEle para conformar a vontade dEle à nossa vontade. A Bíblia ensina que oração é uma luta espiritual. E oração é um derramamento da nossa alma na presença de Deus. A Bíblia conta a história de Jacó, passou no val de Jaboque, e ele lutou com o anjo do Senhor. E diz o texto que Jacó lutou e prevaleceu. E aí a gente pergunta assim: lá Jacó lutou com o anjo e Jacó ganhou. E quem perdeu? Ninguém perdeu. Não, o Jacó não lutou contra o anjo, mas Jacó lutou com o anjo para ser abençoado. Oração não é luta contra Deus, como se Deus estivesse contra nós, ou nós contra Deus, mas é luta espiritual com Deus, para nos fortalecermos diante de Deus. E quando Jacó lutou com Deus e ele prevaleceu diante de Deus, ele foi transformado pelo poder e pela graça de Deus.
E agora não era mais Jacó o enganador. E agora o seu nome é Israel, porque como príncipe lutou com Deus. As nossas orações, amados irmãos, não são descabidas. São lutas com Deus, para sermos vitoriosos com Deus. Sem Deus nós já estamos derrotados, mas com Deus seremos sempre vitoriosos, sempre abençoados e transformados pelo seu poder e pela sua graça. Mas quando nós lutamos com Deus, Deus pode dizer não à nossa oração. Jesus lutou com Deus em oração. Jesus no Getsêmani orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O propósito de Jesus nesta oração não era falar assim: Senhor, arranja um plano B, porque esse plano do Senhor de eu morrer lá na cruz, falou assim, eu não estou com vontade de enfrentar este plano. Jesus sabia que ele tinha que ir para a cruz desde o começo, mas a cruz era muito pesada, a cruz era um fardo muito elevado, até mesmo para Jesus. E o que Jesus nos ensina nessa oração é que muitas vezes em nossa vida espiritual nós temos alguns fardos pesados e nós precisamos da graça de Deus, precisamos ser fortalecidos diante de Deus. Então Jesus faz esta oração: se possível, passa de mim este cálice. Não para Deus arranjar um outro plano, mas para que Jesus seja conformado à vontade de Deus. Mas faça-se a tua vontade. Levamos a Deus os nossos fardos, as nossas lutas, as angústias da nossa alma, para sermos encorajados, para sermos fortalecidos, para sermos confortados, consolados na presença de Deus e prevalecermos e termos vitórias com Deus. Oração não é descabida, mas oração é a oportunidade de sermos vitoriosos com o Senhor e de derramarmos o nosso coração e a nossa alma na sua presença. Mas alguns falam assim, não, mas a oração ela é desnecessária, porque há muitas pessoas que não oram e têm saúde, há muitas pessoas que não oram e têm uma vida financeira estável, há muitas pessoas que não oram, mas têm uma família em paz. E o próprio Jesus falou que Deus manda o seu sol sobre bons e maus, Deus manda a chuva sobre justos e injustos. E o que Jesus falou é verdade. A Bíblia nos ensina que existem as dádivas da criação e existem as dádivas da redenção. As dádivas ou os dons da criação nós chamamos de graça comum, que Deus dá para toda a humanidade. Deus dá o alimento, Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá as diferenças climáticas, Deus dá saúde para a família, Deus dá inteligência para o trabalho, para pessoas boas e para pessoas más. Mas a redenção, a salvação são para aqueles que invocam o nome do Senhor, são para aqueles que buscam o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus é rico para com todos os que o invocam, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos orar para que Deus abençoe a vida espiritual do nosso lar, da nossa família. Você pode ficar sem orar muito tempo e receber saúde, receber riquezas, receber o sustento para a sua família. Mas nós precisamos de orar para que a bênção de Deus, para que a paz de Deus, para que a salvação graciosa de Deus permaneça no nosso lar, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, para que eles não venham a se afastar do Senhor, mas para que eles permaneçam firmes no Senhor Jesus Cristo. Alguns falam assim, olha, mas a oração ela é improdutiva,
Muitas pessoas não oraram para passar no vestibular e passaram. E outros oraram e não passaram. Muitas pessoas não oraram para ser curado do coronavírus e foram curados. Outros oraram e até morreram. Muitas pessoas oraram para ter paz no mundo, mas o mundo está cheio de rumores de guerras. Jesus disse que assim como pais maus dão boas dádivas aos filhos, Deus é um Pai bondoso, que sabe tudo aquilo que necessitamos e que nos dá boas coisas. Nos dá boas coisas, amados irmãos, significa que Deus pode dizer não para alguns pedidos que nós fazemos, porque aquele pedido não vai ser bom para nós. Por exemplo, uma pessoa pode orar assim: Senhor, me dê muita riqueza, que eu seja rico. Algumas pessoas são ricas, são abençoadas, têm habilidade, e a riqueza abençoa, não atrapalha a vida de família. Mas há muitas pessoas que brigam por herança. Há muitas pessoas que têm coisas materiais, mas têm a família desintegrada. Tem muita coisa, mas não tem uma família unida para usufruir da riqueza que tem. Então, quando Deus disser não para a sua oração, agradeça a Deus. Aprenda a louvar a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fechou essa porta para mim, porque eu não iria saber ou ter habilidade de usufruir desta bênção que eu pedi. Às vezes nós pedimos algumas bênçãos materiais e Deus primeiro Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos faz amadurecer para depois usufruirmos com sabedoria daquela bênção que nós pedimos. Não é errado pedir a Deus que dê uma casa, que dê uma mobília, que dê um veículo, que dê prosperidade a seus filhos, mas é importante que nós oremos para que Deus dê sabedoria para usarmos para a glória de Deus as bênçãos temporais e materiais que Ele concede às nossas vidas e à nossa família. Deus é bom, amados irmãos, e quando nós pedimos aquilo que é bom, Ele nos atende. Mas quando nós pedimos aquilo que não é bom, na sua bondade, Ele não nos atende, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Jesus conclui este ensino sobre a oração no versículo 12, dizendo assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este ensino é chamado de regra áurea, não é um ensino original de Jesus. Confúcio disse assim: não faça a ninguém o que você não quiser que lhe faça. Os rabinos também fizeram esta mesma afirmação. Mas o que Jesus nos ensina não é negativo, como os rabinos, como Confúcio, como outros filósofos ensinaram. Ele é positivo. Tudo que vocês querem que os homens os façam, fazei vós também a eles. Chamada regra áurea, que tem 3 ensinos importantes para nós. Primeiro, não seja vingativo. Troque o mal pelo bem. Vença o mal com o bem. Para mostrar o caráter de Deus, para mostrar a bondade de Deus em sua vida. Exercite a bondade de Deus. Porque a essência da religião cristã é o amor altruísta. E a palavra de Deus nos fala desse amor de Deus. Um amor imensurável, um amor maravilhoso. E nós lemos lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Este é o padrão do amor de Deus por nós, o padrão do amor de Jesus pelos seus discípulos, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Este amor é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha do seu amor e da sua bondade, para resplandecer o amor e a bondade de Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus ainda cantando a oração da noite, o hino 148. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos orar, encerrando este culto. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por este ensino precioso de Jesus para conosco. A tua palavra tem mandamentos abençoadores, ordem de buscar a tua presença, de orar ao Senhor, ordem
que conforta, que traz esperança, que traz paz ao nosso coração, que traz proteção e segurança. E nós te louvamos pela riqueza das tuas promessas. O Senhor nos ordena a pedir, porque o Senhor quer nos dar. O Senhor nos ordena a buscar, porque deseja ter um encontro conosco. O Senhor nos ordena a bater, para abrir portas de bênçãos para as nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos e nós te adoramos, porque quando nós buscamos o Senhor, nós temos a convicção de que o Senhor é um Pai de bondade, um Deus bondoso para nos abençoar. E nós suplicamos que o Senhor encha a nossa vida e o nosso coração da tua bondade, para nós, ó Deus, expressarmos e espalharmos a bondade do Senhor ao nosso redor. Fica, Senhor, conosco, nos dando a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite a todos.